Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Nesta tarde do dia 31 de março de 2024, quem tem a grata satisfação de cumprimentá-los com uma boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o seu irmão, pastor José Maria Duarte. Contamos com os trabalhos de secretaria da minha querida esposa, a missionária Lídia Faria Duarte. Está no ar a nossa live dominical, Jesus Cristo, a verdade que liberta, baseada no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 32. Por gentileza, irmãos, amigos, internautas, envie-nos mensagens, pedidos de oração, envie-nos o seu nome, a cidade de onde você está nos falando, e com muito prazer a missionária Lídia estará anotando o nome de todos vocês, e ao final nós estaremos enviando-lhes uma saudação especial. Hoje, permitindo Deus, iremos transmitir-lhes a mensagem intitulada Por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, e os versículos 5 e 6. A ressurreição de Jesus Cristo foi algo extraordinário. Quando nós lemos a carta de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz-nos: mas agora Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Jesus, muitas vezes, durante os seus ensinos e pregações, ele afirmava que seria morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Quando foram ali pedir um sinal, ele disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o de Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará também 3 dias e 3 noites, mas ressuscitará. Faz-nos lembrar também quando os discípulos mostraram a Jesus a beleza da estrutura do segundo templo, e Jesus disse-lhes que derrubariam o templo e em 3 dias ele o reedificaria. Na realidade, Jesus não estava fazendo menção ali do templo, mas estava fazendo menção do seu corpo, que seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. Faz-nos lembrar também as palavras inspiradas do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, onde há o seguinte cântico da vitória. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 ao versículo 58. Da onde provém a morte? Deus não fez o homem para morrer, mas Deus havia-lhe dito para que ele não comesse do fruto que estava no meio do jardim, porque o dia que ele comesse, certamente ele morreria. E a Bíblia, ela nos fala acerca da morte. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Etimologicamente falando, o pecado é errar o alvo. Pecado é fazer, é cometer, é realizar tudo aquilo que desagrada a Deus. A morte, ela é a separação do corpo, da alma e do espírito. Nós não podemos fazer confusão entre ressurreição e ressuscitação. A Bíblia, ela nos fala de 8 ressuscitações, sendo 3 no Velho Testamento e 5 no Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos o filho ali da viúva de Serepta, temos o filho da Sunamita e temos o homem que foi lançado ali na cova onde estavam depositados os ossos de Eliseu. No Novo Testamento nós encontramos Jesus realizando a ressuscitação de 3 pessoas: Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Nós temos também o caso da ressuscitação de Dorcas no ministério de Pedro e também no ministério de Paulo Eutico. São 8 ressuscitações. Qual a diferença entre ressuscitação e ressurreição? Ressuscitação, eles tornaram a viver, mas no mesmo corpo, enquanto a ressurreição de Jesus Cristo, ela se deu num corpo glorificado. Paulo nos fala da ressurreição no capítulo 15, da sua primeira carta aos Coríntios, quando Paulo diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Porque importa que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, durante o seu ministério, ele sempre ensinou que ele morreria
que ele seria sepultado e ao terceiro dia ressuscitaria. Faz-nos lembrar também da primeira mensagem acerca do advento de Cristo aqui nesta terra. Na realidade, Cristo nasceu para morrer, para ser Ele a propiciação pelos nossos pecados. Deus disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós encontramos na lei mosaica, ali sendo feito os animais oferecidos em holocausto, mas apenas era o símbolo do sangue de Jesus Cristo. E nós encontramos no Evangelho segundo São João, capítulo 1 e versículo 29, quando João Batista, ao contemplar Jesus, falou àqueles que estavam ali à borda do Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na realidade, o sangue dos animais não tirava o pecado, mas apenas os pecados eram cobertos. Mas o sangue de Jesus, ele nos livra do pecado, ele nos livra da perdição eterna. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 está escrito: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não há remédio, não há coisas nesta vida que pode nos purificar dos pecados. A purificação dos pecados é apenas através do sangue de Jesus. O sangue vertido na cruz do Calvário pagou-nos o preço que nós não tínhamos condições de pagá-lo. Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida e vida com abundância. A maioria das pessoas neste mundo buscam através dos prazeres, através da fama, através do poder monetário, através do poder político, tantas coisas neste mundo, mas aqui tudo é passageiro. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, não ficaremos aqui nesta terra. Mas a mensagem salvífica do Evangelho é esta, que nós criamos em Jesus Cristo. Jesus não é apenas um Salvador, mas pelo contrário, ele é o único Salvador. Paulo nos diz na sua carta, em 1 Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem, mas o querer de Deus tem que se unir com o querer do homem. E por isso a mensagem do Evangelho é esta, que nós creamos em Jesus Cristo e que os nossos pecados serão perdoados pelo poder do sangue de Jesus. E Jesus, na realidade, foi morto. Faz-nos lembrar quando Pôncio Pilatos estava ali no julgamento, e ele, virando-se para Jesus, disse-lhe: não sabes que eu tenho poder para te condenar, à morte ou para te salvar? Jesus disse: nenhum poder teria sobre mim, se do alto não lhe fosse dado. Era a permissão de Deus que Jesus fosse julgado, fosse condenado e fosse levado à cruz do Calvário.
Mas, como diz o hino 15 da nossa harpa cristã, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. A cruz do Calvário, Jesus deu a sua vida. Foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Jesus venceu a morte, venceu o inferno e venceu Satanás. A mensagem de Lucas capítulo 24, versículos 5 e 6, fala-nos de 3 mulheres, dentre as quais estava ali Maria Madalena, aquela mulher que era dominada por 7 demônios, mas ela se encontrou com Jesus Cristo e Jesus a libertou daqueles demônios, perdoou os seus pecados e fê-la uma cooperadora no seu ministério. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e João e Salomé, logo pela manhã cedo, no primeiro dia, no domingo, elas ali levavam para o sepulcro especiarias, perfumes, pensando em encontrar ali o corpo de Jesus, pensando ali passar aquelas especiarias, aqueles perfumes num corpo morto de Jesus. Elas se preocupavam, quem nos removerá a pedra? Aquela pedra que fora colocada ali na entrada do túmulo, estava ali assinada pelo governador romano Pôncio Pilatos. Não havia possibilidade alguma que alguém fosse ali e removesse aquela pedra pesada, mas a Bíblia nos diz que no primeiro dia da semana, o anjo do Senhor tirou a pedra e Jesus ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou para nunca mais morrer, ressuscitou para vencer a morte. Quando lemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, está escrito a mensagem proferida pelo próprio Jesus. E eu que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, vencendo para sempre a morte. Quando nós lemos a história dos fundadores de todas as religiões conhecidas, seus fundadores morreram. Maomé morreu, Buda morreu, Joseph Smith morreu, Maria, mãe de Jesus, morreu, os apóstolos morreram, todos morreram, mas Jesus morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Glorificado seja o seu santo nome. E ele vai ressuscitar os mortos que nesta vida o aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Você tem a oportunidade de ter os teus pecados perdoados. A sentença de morte sobre a tua vida, ela será removida da tua vida. Os teus pecados perdoados e o teu nome escrito no livro da vida. Há poucos dias, semana próxima passada, Jesus recolheu um servo, um pastor, era o presidente ali,
da Convenção do Estado do Pará, é o irmão Gilberto Marques de Souza. E me parece que 2 dias antes do Senhor recolhê-lo, ele teve uma visão, ele viu o anjo, e o anjo estava com o livro da vida, e ele perguntou: e meu nome está escrito aí? Qual o seu nome? Gilberto Marques de Souza. E o anjo olhou e achou: seu nome está escrito. Passado 2 dias, Jesus recolheu seu servo para as mansões celestiais. Há poucos dias, aqui no nosso ministério da Assembleia de Deus, Ministério do Belém Lorena, nós tivemos 4 irmãos. Foram 2 irmãs, aliás, 3 irmãs, né? 3 irmãs foram 2 irmãos e 2 irmãs, 4 foram recolhidos para as mansões celestiais. Aqueles que são recolhidos, eles vão para o lugar do paraíso, o lugar onde a Bíblia nos diz que Jesus, quando morreu, ele foi às partes mais baixas, ou seja, aonde estava ali no Hades. Havia ali a separação entre os salvos e não salvos, e Jesus levou cativo o cativeiro. Aqueles que em Jesus dormem, a Bíblia nos diz que são bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Jesus venceu a morte. Jesus, depois de ressuscitado, ele esteve aqui na terra por 40 dias. E ele teve cerca de 12 aparições, apareceu diversas vezes para os seus discípulos. E meus irmãos, eu quero aqui mencionar uma coisa que infelizmente até os dias de hoje acontecem, mas isso é contra a vontade de Deus. O que é? É a discriminação contra as mulheres. Quantas discriminações existem contra as mulheres, mas a Bíblia nos diz que a primeira aparição de Jesus, quem viu o primeiro Jesus ressuscitado foram as mulheres. Por que será que Jesus deu-lhes este privilégio? Ele sabe por quê. As coisas reveladas são para nós, as não reveladas são para o Senhor nosso Deus. Mas as mulheres iam pensando em encontrar um corpo morto. Levavam perfumes, especiarias, pensando ali colocar algo bom no corpo morto de Jesus. Mas quando elas chegaram, a pedra que elas tanto preocupavam, eles estavam preocupados com a pedra, mas de longe viram que a pedra já estava revolvida. E 2 anjos se aproximaram daquelas mulheres e deram-nos esta mensagem: por que procurais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lá no sepulcro, em Jerusalém, tem uma placa dizendo: ele esteve aqui, mas não está mais porque ele ressuscitou. A missionária Lídia, ela teve o privilégio de ir lá, entrou lá no sepulcro, o sepulcro está vazio. Mas Lídia foi ali em Israel, em novembro de 2012, teve o privilégio de entrar lá. Todos que entrarem ali verão que o sepulcro está vazio. Jesus não está mais ali no sepulcro, ele ressuscitou. E o Jesus que ressuscitou
voltará para buscar a sua igreja, a igreja invisível, a igreja lavada, remida no sangue de Jesus, que espera a redenção desta vida. A vida aqui é uma tristeza, né? Quantas lágrimas, quantas perseguições, quantas tristezas, mas um dia nós não estaremos mais aqui, mas seremos então levados ao paraíso de Deus. Jesus conquistou para nós a vitória através do seu precioso sangue. E a Bíblia nos diz que nós devemos aceitá-lo. Texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Jesus nós temos vida. João 10, versículo 10, Jesus disse: ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, é vida com abundância. Em Jesus a vida. Ele morreu, mas ressuscitou, e a nossa esperança não está aqui nesta terra, mas estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier buscar-nos individualmente, através da morte, ou coletivamente, através do arrebatamento. Tudo está mostrando-nos que Jesus breve virá. Você, quem sabe, está afastado da igreja, volte. Ali no meu escritório, no meu trabalho, quantas pessoas que eu as atendo, e ali falam que estão afastadas, e a gente dá o conselho para as pessoas: voltem enquanto é tempo, brevemente as portas fechar-se-ão, mas ainda nesta tarde as portas estão abertas. Jesus está chamando, e a Bíblia nos diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Louvado e agradecido seja para sempre o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer salvá-lo, Ele quer te dar vida e vida com abundância. Aceite Cristo como teu único e suficiente Salvador, pois amanhã pode ser muito tarde, mas hoje Cristo te quer salvar.
Glória a Deus, que esperança maravilhosa. A nossa esperança é que Jesus ressuscitou e Ele ressuscitará os mortos e nós seremos transformados e formaremos um só grupo e estaremos para sempre com Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estão conectados conosco, quero enviar aqui um abraço especial aos meus filhos, o doutor André, em São José dos Campos, a doutora Késia Monteira e o Fernando, meu genro, e também a minha querida neta, Maria Fernanda, e o seu noivo Otávio. Nós estamos os aguardando aqui, mais tarde vocês estarão aqui com a gente, né? Então, um abraço também para minha filha Lidiane, Deus abençoe. Quero mandar um beijinho todo especial para o Benício, meu querido netinho. Que Deus te abençoe, viu, Benício? Você é um menino muito bonito, muito inteligente. Você é uma bênção de Deus para a nossa vida e também para a vida de toda a sociedade. Que Deus abençoe você. Receba aí o beijinho do vovô Bazuca e da vovó Baixinha. E também mandamos para a Gigi. Beijinho para a Gigi. Deus abençoe grande e poderosamente. Nós temos também a minha querida cunhada Raquel Faria, ali da cidade de Itajubá. Ô Raquel, um abraço para você. Deus te abençoe de uma maneira toda especial e maravilhosa. E nós temos também o pastor Modesto. Ô pastor Modesto, Deus abençoe o irmão. O irmão no dia 25 fez aniversário, que Deus te abençoe, te dê muitos e muitos anos de vida, ao lado da sua esposa e dos seus filhos. Deus abençoe grandemente o trabalho que Jesus colocou o irmão ali na 7 de setembro, né? Na Adel, ali da 7 de setembro, Alfa, é Adel Alfa, que é a primeira, né? Deus abençoe. Um abraço a todos os irmãos que têm nos enviado aqui pedido, estado conosco. Deus abençoe de uma maneira toda especial. Hoje nós tivemos uma escola dominical muito abençoada. Foi a última lição, uma lição muito interessante, que falou sobre o poder de Deus na igreja. E o nosso pastor presidente, pastor Pedro Pernas, ele fez um resumo das 13 lições que compõem o primeiro trimestre de 2024. Quem não foi na escola dominical perdeu uma grande bênção. Mas domingo próximo já começa o segundo trimestre de 2024. Deus abençoe a todos os irmãos. E nós vamos agora, em nome de Jesus, vamos orar a favor dos enfermos. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que salva, perdoa os pecados, batiza com o Espírito Santo e também cura os enfermos. Você, meu irmão, minha irmã, receba aí a bênção da cura em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo grande privilégio que nos concedeste neste último domingo do mês de março do ano 2024, quando nós comemoramos a Páscoa, ou seja, a ressurreição do Senhor Jesus. Ó Senhor, pedimos a tua bênção a favor deste irmão, desta irmã, desse moço, desta jovem, desta criança que estão enfermas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, do alto da cabeça, a planta dos pés, em nome de Jesus. Sai a enfermidade, enfermidade no sangue, enfermidade no estômago, enfermidade no pâncreas, enfermidade nos rins,
nos ossos, enfermidade em qualquer parte do corpo, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus. Sai enfermidade, sai todo mal, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer minha esposa, missionária Lídia, que há mais de 55 anos coopera comigo. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Se fosse aposentadoria, você já teria aposentadoria 2 vezes, né? Glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos. Uma ótima semana a todos com as bênçãos do Senhor. E hoje, a partir das 18 horas, na nossa sede, aqui no centro de Lorena, na rua Ipacaré 293, um grande culto, nós teremos hoje uma cantata referente à Páscoa, né? Da nossa orquestra. Então, a partir das 18 horas, em todas as nossas 24 congregações, as portas estão abertas. Em todos os bairros da cidade temos uma igreja aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Vá à igreja e receba as bênçãos do Senhor. A todos os irmãos, um forte abraço e até domingo próximo, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.